todo mundo bem? Hoje eu separei um conto importante e um autor ainda mais importante para a gente conversar. Separei O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, que está aqui nesse livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Muita coisa para falar aqui nesse vídeo, vamos por partes. Seguinte, primeiro, importantíssimo, lá no meu canal no Instagram, vou deixar aqui o link para vocês darem uma acompanhada e seguir também. Eu comecei a incentivar a alugar livros na biblioteca pública. Eu sei que na pandemia muitas bibliotecas, inclusive daqui da minha cidade, acabaram fechando, mas também soube que algumas já estão sendo reativadas. Esse livro eu peguei na biblioteca, a municipal, para quem está aqui em Manaus, fica na Praça do Congresso. O pessoal de lá é muito bacana, eu vou acabar gravando um vídeo com eles lá, para vocês sentirem como todo mundo é muito gentil. E é interessante alugar porque a gente incentiva a biblioteca em si, incentiva a gente a ler, porque de vez em quando eu escuto alguém falando que não pode comprar livro porque é muito caro, não se adaptou a fazer a leitura pelo celular ou por Kindle, então não há mais justificativa. Primeiro ponto importante. Segundo ponto, eu não lembro de já ter lido Lima Barreto. Acho que posso talvez ter lido no colégio, mas sabe aquela coisa de pressão e tal? Eu não lembro de absolutamente nada. E é interessante, aí fica uma dica, para quem tem curiosidade de ler algum autor, em vez de começar por um romance que é maior, tem muito mais desenvolvimento, tem muito mais personagens, uma dica legal é a gente começar por um conto. Então, de vez em quando vocês vão ver aqui no canal, eu resenhando, conversando com vocês sobre algum conto, porque é uma forma de você se familiarizar com a escrita do autor, como ele se posiciona, e aí você começar a se encaminhar para uma novela, dependendo se esse autor escreveu, e aí para um romance. Eu sempre tive curiosidade de conhecer O Homem que Sabia Javanês, porque eu não fazia ideia do que era javanês. Achei o tema super interessante, chamativo, eu acredito que proposital, mas porque ele realmente é um enredo resumo do que é esse conto. Então vamos falar sobre O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. O conto começa com uma conversa entre dois amigos, o Castelo e o Castro, e ali no iniciozinho eu já tive uma surpresa gostosa, porque ali nos primeiros parágrafos ele faz uma referência à minha cidade, Manaus, contando que ele teve uma situação inusitada. Aliás, esse conto é de histórias inusitadas do Castelo, que vai narrar todos esses momentos diferentes pra gente. Ele começa o conto contando pra gente que aqui em Manaus ele teve que esconder sua qualidade de bacharel em direito para que os seus clientes que o procuravam como feiticeiro, como adivinho, tivessem mais confiança nele. Esse papo, essa conversa rola numa confeitaria no Rio de Janeiro e a gente descobre como que Castelo acabou virando um conhecidíssimo professor de javanês. A história do Castelo começa com ele lendo um anúncio no jornal procurando um professor de javanês. O que ele imagina conseguir facilmente esse trabalho porque ninguém sabe o que é javanês. Ele não sabe o que é javanês, ele não conhece ninguém que sabe, e é verdade, né? Ninguém sabia ali naquela região o que era javanês. Nesse momento do conto, a gente tem uma ideia de quem é Castelo. Castelo é uma pessoa que vive através de malandragem. Um malandro que foge do dano da pensão para quem está devendo o aluguel. No conto, o Lima Barreto já vai introduzindo a gente ao momento que está acontecendo essa história. A gente já percebe a dificuldade que se é viver no país que está em transição entre império e república. Mas que de qualquer forma o cidadão comum não tem dinheiro nem para pegar um bonde, como é o caso do Castelo. Ele mesmo conta essa situação para um amigo dele. Mas assim, antes mesmo de responder o anúncio, a primeira coisa que o Castelo faz é ir para uma biblioteca pública e pega livros que tem a ver com o idioma, de onde nasceu o idioma, tipo de pessoa, de região que fala, e tenta se familiarizar e conhecer a história, e também separa as letras para ir se familiarizando com a forma como é pronunciado e tudo mais. Esse é o primeiro contato que ele tem com o javanês. E aí 2 dias depois dele responder o anúncio, ele recebe uma carta para se endereçar ao local onde vai ter a entrevista. E ali ele conhece o barão de Jacuecanga, que é para quem ele vai dar aula. A família desse barão tem toda uma lenda por trás de um livro que chegou na família, que é todo escrito em javanês.
E nesse livro tem conhecimentos importantes, sabedoria ali, que faz com que a família se desenvolva não só financeiramente, mas também tendo uma vida saudável, uma vida muito boa. Então, inicialmente, o Barão quer aprender esse idioma para poder cumprir o lema da família, que é ler esse livro e absorver mais sabedoria. Só que, devido à idade do Barão, já muito avançada, a pouca paciência dele, ele logo desiste e pede para quem? O quê? Ele pede para Castelo aos poucos e traduzindo para ele o livro. Quer dizer, você acha realmente que Castelo aprendeu javanês depois daquele primeira ida à biblioteca? Para ser justa com Castelo, ele até tentou. Leu mais livros, fez anotações, tentou entender aquele trucado de letras misturadas. A paciência dele se perdeu pelo caminho e ele desistiu de aprender e passou a ir lendo o livro Barão aos poucos, inventando toda uma história com um enredo forte para que o Barão tivesse um pouco de moral da história e entender junto com ele o que estava escrito naquele livro e se sentir saciado com as aulas. E na base da malandragem, o Castelo ganha a confiança do Barão, que tem conexões importantíssimas no Brasil daquele momento. Então ele indica o Castelo para conhecer fulano de tal, conhece outro fulano, que acaba convidando o Castelo para representar o Brasil numa conferência no exterior, como um professor oficial de javanês. E apesar da insegurança do Castelo com o seu porte físico, que é levado muito em consideração na época, as vestimentas, a cor da pele, apesar do Lima Barreto não bater muito nesse ponto, que o objetivo é outro, mesmo assim, Castelo entra para a diplomacia, com direito a todos os louros do cargo, com direito a almoço com o presidente, viagens representando o país, com homenagens. Tudo isso por dizer saber uma língua que, na verdade, não conhecia bolufas. Nesse conto, Lima Barreto mostra como é fácil fazer com que um sujeito que não sabia de nada, não era conhecido por ninguém, ser adorado através da perspicácia misturada, na verdade, com a malandragem. Assim, na prática, o Castelo não atrapalha a vida de ninguém, ele não prejudica a vida de ninguém. Mas a total ignorância é aplaudida por todo mundo pelo simples fato de que, além dele, ninguém mais sabia javanês e ninguém tem como colocar à prova tudo aquilo que Castelo disse realmente era verdade ou não. Exceto numa situação em que tem um marinheiro que acaba preso e aí chamam vários professores de outros idiomas para tentar saber de onde aquele sujeito é, até que chamam ele enrola pra caramba, descobre que esse sujeito é javanês, mas acabam soltando ele antes que o Castelo pudesse fazer a entrevista e conversar com ele e tentar entender o que aconteceu. Então, ele foi salvo pela demora, proposital inclusive. Só que isso fazia com que todos os intelectuais, os eruditos, quem tinha condições financeiras, que nasceu na riqueza, ou que acabou recebendo de alguma forma, todo esse meio faz com que admirasse muito o Castelo, alienados pela fantasia de que um homem pudesse ter conhecimentos tão únicos como saber javanês. E aí a vaidade, né, fazia com que um passasse para outro. Não, eu conheço um professor de javanês e ele viaja o mundo representando o Brasil. Você conhece alguém? Você não conhece ninguém que sabe javanês. Se aproveitando de uma situação do outro para poder ganhar algum tipo de louro através familiar, né? E ele finaliza esse conto de uma forma sensacional. O Castelo diz o seguinte: não perdi meu tempo nem meu dinheiro, passei a ser uma glória nacional. E ao saltar no Cais Faroux, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da República. Dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaya, Melanésia e Polinésia. E aí o amigo dele, depois de finalizar essa história, acha fantástico como é possível, ele não sabia o idioma, ele não veio de lugar nenhum, ele não tinha conhecimentos, como ele conseguiu chegar tão longe. E aí Castelo finaliza a história, e Lima Barreto finaliza esse conto da seguinte forma: olha, se eu não fosse estar contente, sabes o que eu ia ser? Bacteriologista eminente. Vamos? No final das contas é o quê? Sagacidade,
pitada de malandragem, saber se comportar, pegar o básico do básico e talvez você consiga ir muito longe pelo simples fato de que ninguém sabe que você não sabe o que você está afirmando, mas que você fala com tal convicção que todo mundo confia em você. Esse conto foi escrito em 1911 e aqui Lima Barreto faz uma crítica escancarada em tantas figuras brasileiras, adoradas por aparentemente fazerem algo muito bem, ou terem o conhecimento de alguma coisa, quando na verdade, além de não saberem nada daquilo que eles estão afirmando, eles não se parecem com nada da figura que eles vendem para os seus adoradores. E assim como esse conto ele é bem específico nas citações sobre repartição pública, a gente percebe muito claramente para quem é direcionado a crítica do Lima Barreto. Apesar da gente não precisar focar somente nesse grupo, mas aqui no conto a gente percebe quem ele está tentando cutucar e para quem ele está chamando a nossa atenção. E vamos começar um pouquinho sobre quem foi Lima Barreto. Ele viveu entre 1881 e 1922, ele morreu com apenas 41 anos. Ele foi descendente de escravos e sentiu na pele a exclusão social devido à sua origem, inclusive nos meios acadêmicos. Eu fui para a FLIP, Feira Literária Internacional de Paraty, em 2017, que foi o ano em que ele foi homenageado. A gente escuta falar do Lima Barreto no colégio, mas parece que falar sobre ele para por aí. A gente que gosta muito de ler e acompanha as publicações das editoras, as pessoas que gostam de fazer resenhas de livro, até então era muito difícil você ouvir se falar do Lima Barreto, apesar da importância que ele tem até os dias de hoje e a importância temporal do trabalho dele. Na FLIP, além dele ser homenageado, a gente conhecer mais sobre a obra dele, os organizadores do evento receberam uma carta da universidade. Eu já não me lembro mais, mas eu acho que foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele foi estudante e que ele teve toda uma circunstância que acabou tendo que sair. E essa carta, vindo da universidade, na FLIP de 2017, era um reconhecimento da importância do Lima Barreto e um pedido de desculpas público pelo que a universidade fez com ele, que tem a ver com a exclusão totalmente por ele ser preto, por ele ser humilde, por vários outros fatores. E aqui é interessante, né? Aos 7 anos, o Lima Barreto presenciou a leitura da Carta Áurea, no momento em que parava-se de ser teoricamente escravo no Brasil. E no ano seguinte ele viu a monarquia se tornar em república. E ele passou a juventude e o resto da sua vida vivendo num país que, apesar de ter abolido a escravidão, não fez com que a liberdade viesse acompanhada aos direitos de cidadania pelos quais se tem lutado até hoje. Sua obra é um reflexo muito claro do Brasil pós-abolição, pelos olhos de um escritor preto, que é um precioso testemunho para as gerações futuras. Seus livros são o espelho da periferia, do subúrbio, do sarcasmo que era viver naquela época. Por causa de tudo isso, por causa de tanta coisa escrita de forma tão verdadeira, porque ele vivenciou na pele, foi acompanhando todo esse período de transição, você vai ver muito mais resenhas do Lima Barreto por aqui. Espero que você tenha gostado desse conto, das dicas da biblioteca, das dicas de começar escritores com conto e da dica de ler Lima Barreto. Comenta aqui embaixo, indica outros autores que você ainda não viu no canal, que a gente pode começar com contos. Me conta se você já leu Lima Barreto. E você que me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.